Bom, Sidney, foi um rebuliço danado semana passada para cá, em virtude dessa notícia que o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, tinham aprovado a liberação lá do Canumab, né, que é um anticorpo monoclonal, para tratamento da causa da doença de Alzheimer. Eu faço questão de dizer da causa porque a gente até agora tínhamos medicamentos para tratar os sintomas, né? A gente controlava os sintomas, deixava o paciente estável, mas não tínhamos ainda um remédio para tratar, eu diria mais, uma das causas. A doença de Alzheimer ela é multifatorial, tem várias causas que o desfecho final, a via comum é a demência, né? A perda neuronal, perda de neurônios, perda de comunicação entre os neurônios nas áreas relacionadas geralmente à cognição, à memória, à linguagem, enfim. Então, esse remédio promete, ele foi aprovado, muita polêmica ainda em cima disso, a gente vai poder falar durante o programa, mas ele foi aprovado com uma ideia de limpar o que estava sujo no cérebro do paciente, ou seja, aquelas proteínas que eram tóxicas, uma delas, no caso a proteína, o peptídeo beta-amiloide, o medicamento, ele meio que anulava, dissolvia essas proteínas. Então, como o peptídeo era tóxico para o cérebro, limpando, teoricamente, o paciente iria ter uma melhora esperada. Então, começou-se em 2014, 2015, 2016, entre idas e vindas de estudos, de revisão dos estudos, e aí nessa última reanálise, nessa última reavaliação dos estudos que já tinham sido feitos, o EMERGE e o ENGAGE, um grupo específico de pessoas que tinham demência leve, de Alzheimer leve, fase pré-clínica ou já com alguma alteração na cognição, o transtorno neurocognitivo menor, déficit cognitivo leve, são pacientes que estão no início, estão bem no início mesmo, ultra precoce, assim vamos dizer. Esses pacientes se beneficiariam com esse medicamento numa dose acima do que tinha sido estudada antes. Então, esse grupo específico se beneficiou e aí o laboratório pleiteou a aprovação pelo FDA e eles aprovaram. É uma esperança, Sidney, porque há 20 anos não tínhamos medicamentos para tratar a doença, e agora talvez as indústrias que já estavam frustradas, muitos, 100 e poucos medicamentos só com esse mesmo mecanismo de ação tinham sido colocados por terra, e agora talvez o interesse volte e a gente consiga outros medicamentos, não só por essa via de beta-amiloide, assim, os anti-amiloide, mas pelas outras vias a gente sabe que também tem a via da proteína tal, né? Tem a questão da inflamação, do estresse oxidativo, a questão da circulação ali no neurônio. Então é um remédio que traz esperanças, porém com alguns riscos, com algumas dificuldades de se fazer, começando pelo custo, né? Muito caro lançar agora. A indústria, 20 anos sem conseguir, o preço foi para cima do que primeiro saiu. Injetável, uma vez por mês, risco de efeitos adversos até relativamente graves, mas reversíveis, preocupantes. Uma medicação que, para se fazer, a gente precisa ter um exame complexo, o PET amiloide, uma tomografia, que faz, e ali ele identifica a deposição dessa proteína. A gente não tem disponibilidade no Brasil assim fácil, então para fazer tem que fazer esse exame, né, Cid? Então tem alguns percalços, desde o custo, passando por qual o paciente é elegível e o próprio benefício do paciente. Quer dizer que não é todo mundo que vai, não é para todo mundo que ele vai ser indicado? Não, ele lá foi, o FDA liberou para pacientes na fase pré-clínica, ou seja, aqueles pacientes que têm dosado alguns exames, têm feito esse exame, eles não têm sintomas ainda, mas eles têm uma genética, eles têm fatores de risco e eles têm a fase pré-clínica. Eles vão abrir um quadro de demência. Esses pacientes se beneficiaram. Aqueles pacientes já com déficit na cognição, ou seja, ou com esquecimento, ou com alguma alteração na linguagem, ou alguma coisa em outra área da cognição, mesmo sem perder funcionalidade,
Então, o déficit cognitivo leve é um estágio um pouco antes do quadro de demência. E aqueles numa fase muito inicial, que já tinham comprometimento cognitivo e alguma perda de funcionalidade. O grande problema é que a maioria das pessoas já chegam com a demência instalada. A grande maioria dos pacientes, eles procuram o atendimento, as famílias, levam já em fases, ou numa fase inicial, mas já estendida, quase moderada, ou já numa fase moderada, e aí não tem benefício. A maioria das pessoas que têm diagnóstico hoje, elas não entrariam como critério para ser usado o medicamento. No futuro, talvez até outros medicamentos possam, mas não é para todo mundo. É para esse público bem inicial, que ainda não tem sintoma, que seriam elegíveis através de exames e através de sintomas. É aí que a gente reforça a questão das famílias. Não é só esse medicamento novo, mas todos os outros eles funcionam muito melhor na fase inicial. Então, a sutileza do sintoma, esquecimento, você não acha que é pela idade. A gente até acho que vai falar dessa questão que a Organização Mundial de Saúde quer transformar todas as doenças do idoso em simplesmente velhice e esquecer, ou se perder na rua, ou ter dificuldade de lembrar nomes, ou algum déficit na nossa cognição não é normal. Isso é muito sutil e a fase inicial ela demora pouco, ela evolui logo se você não identificar e tratar para o estágio moderado. Então a sutileza, a família tem que prestar atenção, o cuidador tem que prestar atenção, não subestime, não ache que eu acho que isso é da idade, ou então não negue, que até a gente já falou dessa negação da família. É uma das dificuldades essa sutileza do sintoma. Mas, porém, para se investigar a questão da demência, tem que ser uma pessoa mais idosa, já idosa, não é? Isso, é uma doença eminentemente do idoso, né? Não tem Alzheimer em criança, não tem Alzheimer em gente com 30 anos, com até 40, não tem. Alguns pacientes, muito poucos têm ela de início precoce, antes dos 60 anos. São raríssimos os casos, mas existe. Mas é uma doença que ela aumenta muito a incidência depois de 70 anos. Em 80, 90, a tendência é que quem tem predisposição genética abra quadros nessa faixa etária acima de 70 anos. O aducanumab já tem aqui no Brasil? Não. Foi liberado no IFDA, foi liberado nos Estados Unidos, né, semana passada. Lá ainda estão se organizando os critérios, eu acho que nem sei se tem para comprar ainda, mas aqui ainda não passou pela Anvisa. Quando vier para cá tem que ir primeiro para a Anvisa. Tem, então, só faz se for para cada agência liberado. De cada país vai liberando. A maior é o FDA, geralmente ela serve de modelo, ou alguma europeia serve de modelo quando eles assim aprovam, geralmente outros, mas existem muitas polêmicas assim, tipo melatonina lá usa, aqui não usa, tem remédio que não passa aqui. Estados Unidos não usa dipirona, por exemplo, a Europa usa, Brasil usa dipirona, então possa ser que tenha algum empecilho, até porque, como eu disse, a própria FDA liberou, mas com ressalvas de que o laboratório tinha que manter uma terceira avaliação para comprovar realmente o benefício e que pode ser suspensa a qualquer momento. Assim, foi que a gente chama uma aprovação emergencial, que eles liberam, e assim, foi animador por esse lado, assim, porque a AIDS foi desse jeito, os primeiros remédios para a AIDS praticamente não se usa hoje, o câncer do mesmo jeito. Os laboratórios, eles direcionam suas pesquisas de acordo com eles vão ter resultado. Então, se há 20 anos vários medicamentos foram frustros, talvez chame a atenção para que isso é um ponto positivo, lógico. Ninguém vai ficar fazendo medicamento que não tem efeito ou que coloque o risco à saúde do paciente. Mas é uma esperança. Primeira vez que a gente tem um medicamento aprovado para a causa do Alzheimer. Muito bem, tem pergunta já aqui. Doutor Belísio, agora não é mais, sai um pouco do tema. Queria saber se quem tem os sintomas de labirintite é o mesmo de quem tem diabetes. Aqui quem está perguntando é Rita, não diz a idade. Joia. Não, assim, labirintite é uma doença que, por alta quantidade, altos níveis de açúcar no sangue, a diabetes níveis de glicemia alterados, e a labirintite é uma inflamação, assim, vamos dizer, do
do aparelho vestíbulo-coclear, do labirinto, que é uma parte por trás do ouvido que comanda nosso equilíbrio. Quando ele está inflamado, quando ele está doente, ele causa desequilíbrio, causa aquela tontura clássica da labirintite, que é uma tontura que dura dias, que ela não melhora com fácil composição, nem piora. O paciente tem crises verdadeiramente importantes. Não é tão comum, embora o nome seja bem, qualquer tontura, todo mundo acha que é labirintite, eu já disse isso por várias vezes aqui, mas é uma doença que causa tontura, causa uma crise de tontura intensa, geralmente cursando com dias. Já a diabetes, ela tem sintomas específicos do diabetes, perda de peso, o paciente come demais, hiperfagia, ele urina demais, tem polidipsia, tem muita sede, são os 4 clássicos sintomas do diabetes. Muita sede, muita fome, urina muito, e a diabetes, ela pode, no paciente idoso, ela pode se apresentar com sintomas mais diferentes. Ele simplesmente cai, ele começa a ter dormência, e aí a gente verifica, desorienta e o paciente está lá com a glicemia alterada. Muito bem, tem uma pergunta aqui, doutor Belísio, quem toma a vacina, acho que deve ser não sei se é da gripe ou contra a Covid, pode tomar paracetamol para dor de cabeça? Pode. Tem nenhuma relação, não? Não, assim, até agora não teve nenhuma, não sei nem por que se foi algum problema que teve, mas não. Até agora, quem tem dor de cabeça, não estou dizendo que para quem tem dor de cabeça é para tomar paracetamol, mas não tem relação da dor de cabeça, de uma possível dor de cabeça, com a Covid que impeça de tomar paracetamol. Pelo contrário, pessoas que podem tomar, e o médico orientou, isso é muito comum, a gente tem feito. O paciente tem aquela reaçãozinha da vacina no outro dia, dor de cabeça, e alivia com analgésico simples na maioria das vezes. Certo. Quem tiver pergunta, dúvidas com o Dr. Belísio, mandar para cá para o Dr. Belísio Cirá, manda para cá no 3421-2270. Tem pergunta aí no Instagram? No Instagram, mandar um abraço aqui para a turma de Jardim do Seridó. Um abraço para... Tem pergunta aqui também para Dona Maria Félix. Mandar um abraço para ela, que pediu aqui. E uma pergunta do DJ Brito. Doutor, tem um tratamento alternativo? Tudo tem que ser remédio? Isso é uma pergunta que... Para Alzheimer? Se repete, eu acredito que sim. Se repete muito. O que é alternativo, né? A gente tem que ver o que é alternativo. Uma planta, sei lá, mas assim, o que é que acontece? Tem como prevenir, a gente tem como retardar atividade física, dormir bem, controlar o estresse, tratar diabetes, tratar hipertensão. Isso é uma forma de prevenção, né? Aí sim tem uma forma natural. Eu até, assim, diria que o tratamento mesmo da demência, ele é muito mais não remédio, o investimento na estimulação da memória, o investimento que a família tem que ter, manutenção do paciente ativo, controlando o sono, com o cuidador, pesa muito mais, canaliza muito mais energia do que mesmo o remédio, né? O remédio, ele tem eficácia, ele tem suas indicações e suas contraindicações como qualquer outro, mas até agora, assim, se eu entendo bem como alternativa, não tem. Faz parte o tratamento não medicamentoso do tratamento da doença de Alzheimer, até mais importante do que mesmo só o remédio. Mas o tratamento alternativo, é difícil a gente conseguir pelo menos até agora, não sei de nenhum tratamento alternativo, não. Mas que fisioterapia, estimula terapia ocupacional, psicologia para cuidar dos familiares, nutrição, o paciente com Alzheimer ele tem problemas nutricionais, isso tudo sim até faz mais parte do que o próprio remédio. Muito bem, tem outra pergunta aqui, doutor, deixa eu ver aqui. Boa tarde, doutor Belísio, minha mãe tem 79 anos, tem mal de Parkinson e agora está reclamando que não consegue dormir à noite com uma infalência nas pernas. Tem remédio ou da doença? Tem remédio ou é da doença? Ela toma Prolopa e Ketros.
Ela Olha, também tem deficiência na fala, pode ser mal de Alzheimer e aqui quem fala é Francinete, a Barra Nova. muito bem. Falência nas pernas que está atrapalhando o sono, não é isso? Isso. A doença de Parkinson, e aí a gente está falando de outra doença neurodegenerativa, que aqui não mais é a mente, não é mais a cognição, é motor. Né? O principal problema é a dificuldade da movimentação. O paciente fica rígido, fica com marcha de passo curto, movimentação em bloco, ele tem muito problema na parte motora. Mas tem alguns problemas também neuropsiquiátricos, como por exemplo, essa inquietação nas pernas. Os pacientes que têm doença de Parkinson e todas as outras sinucleidopatias, eles têm muito transtorno de perna inquieta, síndrome das pernas inquietas, que é essa sensação de falência, inquietação nas pernas, principalmente quando vai dormir, que ele tem que ficar, só alivia quando ele mexe as pernas. Então teria que se pesquisar isso, porque é bem comum no paciente, em torno de 25%, um quarto dos pacientes que tem Parkinson, eles têm também transtorno do sono relacionado a síndrome das pernas inquietas. Então pode estar relacionado com Alzheimer, mas pode estar relacionado com Alzheimer não, com Parkinson. Está relacionado com anemia, está relacionado com má circulação nos pés ou algum outro sintoma, alguma outra doença que não seja só a perna inquieta. Mas tem sim uma relação direta do Parkinson com a síndrome das pernas inquietas. Ok. Então ela deve procurar o profissional de saúde da área dela, ou do posto, ou o médico que acompanha ela. Né? Conversar com um profissional que assiste o paciente, mas uma massagem alivia essa perna inquieta. A gente fica assim, querendo dizer alguma coisa, mas eu não sei se realmente é perna inquieta. Entendi. Uma massagem, tentar, como é que eu posso dizer, elevar um pouco as pernas, que se for circulação alivia. Agora que se for perna inquieta mesmo, dificilmente melhora só com massagem ou alguma coisa desse tipo. Essa deficiência na fala que ela diz, pode ser do Alzheimer? É avançado Parkinson. O paciente que tem Parkinson, ele também tem alterações, tanto fonoaudiológicas de deglutição, eles se engasgam muito, tem muita disfagia, como disfonia. Eles têm alteração também fonoaudiológica, a voz fica mais baixa, fica o som mais fino, eles findam no final quase nem conseguindo falar. Então é da doença provavelmente essa alteração na fala. Além disso, prestar atenção nos engasgos, principalmente com líquido. Eles começam se engasgando quando tomam água, suco e dá aquela tosse logo depois. Isso pode ser um problema mais para frente. Doutor, o aducanumab, ele tem, eu vi na reportagem, ele tem umas reações em quem toma, né? Acho que são bem fortes, né? São relativamente esperadas para medicamentos injetáveis do tipo como a imunoterapia, que eles são anticorpos monoclonais. Por exemplo, 40% dos pacientes fazem edema vasogênico, ou seja, eles incham um pouquinho o cérebro, mas isso é revertido rapidamente, é esperado, não é uma complicação tão grave, mas como mexe o sistema nervoso, inchar o cérebro e tal, a pessoa fica dor de cabeça, fadiga, e alguns pacientes fazem microhemorragias, esse sim é grave. Então, todo remédio ele pode dar efeito adverso. Esse a gente conhece ainda pouco. Os pacientes estudados para um medicamento fizeram esse tipo de reação adversa, que vai ser colocado assim. Alguns pacientes que não vão poder usar, parece que tem uns que têm um gene, né, a presenilina 2, é um tipo de gene que está relacionado ao Alzheimer. Esses pacientes eles evoluíram mais grave, com efeitos adversos mais graves, mais comuns. Então, provavelmente nas próximas horas, próximos dias, o FDA vai fazer um manual de recomendação como é que se faz. No estudo, esses pacientes, eles inclusive foram suspensos, esses que tinham essa predisposição a fazer efeitos adversos. Eles aumentaram a dose em pacientes que tinham, e foi onde eles tiveram benefício, pacientes que tinham menos efeitos adversos, mas mesmo assim apareceram. É uma esperança, né, doutor? É uma esperança, e as pessoas que têm um familiar com a doença, eles sabem bem o que é ter esperança quando a gente não tem nada. Pelo menos a esperança já é muita coisa. Né? Então, assim, vai passar por ainda
outras e outras etapas de aprimoramento, como foram com... mandar um abraço aqui para a turma de São Bernardo do Campo, né? São Paulo, estão assistindo. Ceará, né? Rejane, DJ Brito tá lá em São Bernardo do Campo, a turma do Valfredo, olha aí. Muito bem. Acho que com o avançados das semanas aí, né, muitas outras novidades vão surgir sobre essa medicação. Quem sabe não aparece até outra, né? Quem sabe? Eu estava comentando até off com você, Cine, que em 2019, quando eles fizeram o primeiro estudo, quando eles publicaram um estudo que tinha um potencial benefício, a gente comentou aqui, comentei lá com o Marcos Dantas. Quem quiser procure no YouTube, no nosso canal, que eu falo, novo medicamento para Alzheimer, Dr. Belício, você vai achar lá esse vídeo, que a gente comentou já sobre ele, só que em 2020, eles publicaram num congresso mundial, possíveis benefícios. Em 2020, foi aquela notícia de que tinha sido frustro os resultados, que não tinha dado certo, e aí a reanálise com o laboratório, aumentaram a dose, fizeram a reanálise, e aí eles viram alguns benefícios cognitivos em pacientes que tinham esse perfil que eles selecionaram. Então, é uma coisa a se esperar. Muito bem, hoje dia 15 de junho, né, é o dia... Um abraço para Roberta também, está nos ouvindo. Hoje, minha esposa, Lívia, olha aí. Hoje é o Dia Mundial de prevenção, né, de combate e prevenção contra a violência, da violência contra a pessoa idosa. É uma data que a gente tem que prestar atenção, né, doutor, porque as violências, e são várias, as violências contra a pessoa idosa, elas estão acontecendo agora. Por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, mundo afora, tem algum idoso sendo violentado. São vários os tipos, né, doutor, de violência contra o idoso. O senhor já teve acesso a casos assim? Já, Sidney. Inclusive, a gente lá no nosso curso de medicina, e a gente tem um módulo de envelhecimento, e a gente tem um momento que é só sobre violência. A gente convida o pessoal da assistência social, multiprofissional, enfermagem, a gente faz um debate, já chamamos o pessoal da justiça, advogado, faz um debate, porque todo profissional, principalmente profissional de saúde, ele tem que identificar sinais de violência, sinais de maus tratos. E aí as pessoas ainda não têm ideia do que seja maus tratos, acha que é só bater, acha que é só gritar. Não, maus tratos, a violência contra o idoso é você omitir alimentação quando ele quer alimento, é omitir acesso à saúde, não levar ele para uma consulta, pegar o dinheiro, violência financeira, a violência psicológica de você realmente tratar mal ou abandonar. Então a gente tem que estar muito atento. O paciente, você percebe na consulta, ele está estranho, ele não melhora, às vezes com aquele medicamento, é uma queixa um pouco diferente, tem sinais físicos, e aí na conversa você vai tentando identificar, e aí identificar você tem que obrigatoriamente fazer a denúncia. É dever do profissional de saúde identificar, fazer a denúncia. Então, desde a graduação, todo profissional de saúde, não só o geriatra, mas todo profissional de saúde, ele vai trabalhar com um paciente idoso. Eu sempre digo isso aos alunos, eu digo, olha, vocês podem fazer a especialidade que vocês quiserem, mas muito provavelmente vocês vão ver idosos, cardiologista vê idoso, gastro vê idoso, psiquiatra vê idoso, reumatologista vê, todo mundo vê idoso, então vai chegar sempre idoso. A gente tem que ter essa ideia de que aquilo pode ser maus tratos, não é só aquele ferimento, aquela queda que pode ter sido um empurrão, mas tem a omissão. Até convido a turma para mais tarde no Rural Debate, a gente vai estar com o Zé Carlos, eu acredito, da Pastoral, falando um pouquinho mais sobre a violência contra o idoso e o papel do profissional de saúde. Muito bem, se você souber de qualquer violência contra o idoso, né, violência física, psicológica, aliás, negligência, abandono, abuso financeiro, violência sexual, discriminação, entre outras violências, denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190, ligue para a Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte no 181,
Disque 100, que é bem facinho, pega o telefone e digita 100, manda chamar, faz a chamada, vai cair lá em Brasília e eles vão direcionar a sua denúncia para a polícia aqui em Caicó, em São João de Sabugi, em Ipueira, em Currais Novos, em São Rafael, em Mossoró, em qualquer lugar. Disca 100, que é bem fácil, denuncia, faz a denúncia e a polícia vai averiguar essa situação com certeza, né? Vamos ver se a gente acaba com isso. Acabar, não sei se a gente vai acabar não, mas pelo menos amenizar, atenuar, porque é muito grave isso. As pessoas que cuidaram da gente... pronto para identificar, né? As pessoas que cuidaram da gente um dia, que foram os olhos, os pés, as mãos, foram tudo nosso. Hoje em dia maltratar essas pessoas não tem cabimento não, sinceramente, tem cabimento. Então denuncie se você sabe de algum fato como esse. Tem as violências, assim, tem as ingratidões, tem as ruindades, né? As famílias, a família está cuidando porque tem um cuidando, mas os outros nem ajudam, faz de conta que aquilo não é com ele. Isso também é violência. É uma violência, né? Mas que até fica ofuscada porque tem um que cuida, né? Mas o maltrato, isso é complicado, é uma coisa que a gente deve... Tá atento, quem ama, eu sempre digo, quem ama cuida, tá presente, quem ama ouve, quem ama ajuda, não só financeiramente, não só reclamando, tem muitos que ao invés de ajudar eles atrapalham e a gente tem que estar, na verdade, cuidando dos pacientes até por questões legais. Muito bom, valeu por hoje? Valeu. Eu falo em violência, assim, né? Eu acho que a gente devia denunciar a Organização Mundial de Saúde. Sim, né? que história é essa que você me disse? Que agora estão querendo botar um CID para velhice? Foram duas polêmicas, duas notícias que assim, mexeram com quem trabalha com idoso. Foi essa do aducanumab, que é um medicamento para Alzheimer, e essa da OMS querer tratar, colocar um CID, que é um Código Internacional de Doença. Todas as doenças elas têm um código, como doença. Você teria doença, seria a velhice seria uma doença, e não é uma fase da vida. Tem idoso que tem artrose, e dói o joelho, mas tem idoso que não tem idoso que tem Alzheimer, tem idoso que não tem. Então, assim, é uma fase da vida onde algumas doenças são mais comuns. Então, existem doenças, sim, próprias da velhice, mas velhice não é doença. E aí abre a cabeça para muita especulação. Por que será? O que é que está por trás? O mercado do anti-aging, velhice é uma doença, então vou fazer um medicamento anti-velhice. Existe isso até agora, não se sabe. Então foi assim uma notícia boa, e a outra que a Organização Mundial de Saúde está enfrentando no mundo todo críticas severas. Quem trabalha com envelhecimento tem se posicionado, tem dado assim, sua contribuição de que velhice não é doença, idade não é doença. Existem sim doenças que fazem o escopo de doença mesmo, a senilidade e aquilo que é natural do envelhecimento, que na maioria das vezes não é doença.